Ok. Então vamos à leitura de hoje do livro Pão Nosso, desculpa, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes e observaremos que, mesmo aí, em assunto das virtudes, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam nosso modo de ser e de entender. Porquanto, seu serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso, a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da nossa luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos pelos espinhos de ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Então, essa leitura, a cortina do eu, nos orienta a efetivamente buscarmos sempre a humildade em nossas posturas diárias, em nossos entendimentos, em nossos exercícios para com o outro. E muitas vezes, neste exercício, encontraremos
espíritos a serviço do Cristo, prepostos do Cristo, já bastante avançados no terreno da virtude, da moral, do entendimento, das práticas. E através desses espíritos, temos ainda muitas reservas quando nos são apresentadas novos matizes, novos prismas, que nos coloca num processo de reflexão, de aceitação, de mudança de paradigmas, de verdades já pré-existentes e bastante enraizadas em nossas mentes, em nossos corações. E quando são apresentados fatos novos, temos uma dificuldade na assimilação desses novos entendimentos, desses novos conhecimentos, que vão derrubando barreiras levantadas por nós mesmos, através de consentimentos que fizemos lá atrás, muitas vezes no comodismo de não nos esforçarmos para um estudo mais profundo das verdades, na aquisição de novos conhecimentos, de novas maneiras de pensar, de novos horizontes. E isto nos leva, muitas vezes, a uma certa desconfiança em relação a estas novas verdades, estas novas colocações que nos põem num processo de reflexão mais profundo. O importante é que estejamos abertos a esses novos conhecimentos e, acima de tudo, mantemos a humildade e a simplicidade em nossos corações. Ter sempre Jesus como norte de nossas vidas. Mantendo a serenidade, o equilíbrio, a sensatez e a aceitação no plano no qual nos encontramos, que existem já vários irmãos encarnados, principalmente esses irmãos que ainda estão num processo de ajuste e que são, por serem mais experimentados que nós, muito superiores a nós em evolução. Como disse Jesus e vários emissários, estão encarnando no orbe espíritos avançadíssimos em moral, em ciência, em filosofia, em artes, que tem muito a nos ensinar e que coloca em xeque
muitos conhecimentos que ainda temos bastante enraizados em nós, fruto de nossos dogmas pessoais, fruto até da nossa preguiça mental de exercitar a nossa mente e, acima de tudo, de exercitar a humildade em nossos corações. Façamos o esforço diário de eliminar o nosso ego e colocar em ação o nosso eu superior. Reservemos minutos diários para silenciar as nossas mentes e corações, para que possamos entrar em sintonia com esses irmãos maiores, que têm muito, mas muito a nos ensinar. E que mantenhamos sempre à disposição do auxílio ao próximo e façamos um esforço gigantesco de eliminar de nossas mentes e corações os nossos julgamentos, pré-julgamentos, procurando sempre silenciar nossas mentes e corações quando não temos nada a acrescentar. Precisamos fazer sempre este exercício e perante aqueles que ainda nos incomodam num certo grau, fazer o exercício da compaixão para com esses irmãos. E através desta centralização é que realmente estaremos crescendo em espírito e verdade. Que Deus e Jesus nos abençoe esta noite, que tenhamos uma semana repleta de alegrias e que tenhamos muita paz em nossos corações. E que Jesus abençoe os nossos espíritos. Que assim seja.